turminha do quinto ano. E olha a Pro Ana Lu aqui de novo. Vamos chegar para uma aula de história? Vamos começar a estudar um pouquinho de história agora? Como eu já disse, eu sou a professora Ana Lu. Doisinho para o pessoal de Libras. Tudo bem? Acabei não dando nas outras aulas. E vamos estudar um pouquinho? Abre aí o seu EMAI na parte de sociedade, né? Tá junto com geografia, eu e a professora Rê, às vezes vamos falar de temas parecidos, nunca iguais. Preparamos as aulas juntas, mas vamos tratar, às vezes vocês vão ver na aula de geografia e aprofundar na aula de história. Vai ver na aula de história, aprofunda na aula de geografia. Então vamos lá? Separe o seu livro, separe o seu caderno. Bora, professor! Plano aí na mão, né? Tem o nosso plano de aula aí nas mãos de vocês. Vamos contar histórias? E olha que responsabilidade, hein? Fiquei com a disciplina do professor Seba e ele manda um beijão para vocês. Vamos lá? Contando suas memórias. Olha que aula legal, gente! Eu, pelo menos, adoro essa aula. Memórias, como é gostoso lembrar de quando a gente era pequeno. Para vocês, não precisa nem de foto, né? São aí novinhos, a infância ainda está passando por vocês. Lembrar de coisas de quando você tinha 5 anos, 4 anos, é muito gostoso. Mas já parou para perguntar para sua avó, para o seu avô, aquela sua vizinha, porque às vezes sua avó e seu avô estão longe, aquela sua vizinha idosa, como era na infância dela? Já passou para ouvir? Primeiro que os idosos adoram contar as histórias deles para a gente. E segundo, que a gente vai ter uma riqueza de informações. A minha filha, o tempo todo está perguntando lá para os meus tios, para os meus avós, para os avós por parte de pai, para a bisavó, que ela tem bisavó, está sempre perguntando até fatos históricos, porque eles viveram na história. Então vamos para a nossa tela? Vamos ver o que a gente vai fazer hoje? Bora lá! Colegas professores, sejam muito bem-vindos e a EF é a 05HI08. Nessa aula de história não tem revisão, hein, gente? Bora começar o ano, bora começar o livro, bora começar a atividade. E a gente vai fazer o que hoje? Identificar formas de marcar o tempo. E vamos também dar uma passeada nas histórias dos indígenas e dos povos africanos, nossos descendentes, né? Claro que também temos descendentes europeus, mas os povos indígenas, eles estavam aqui, lembra? Lá atrás, na época do descobrimento, eles têm muita história para contar para a gente. Vamos lá? A aula de hoje vai fazer o quê? Relacionar as memórias, as nossas, com as tradições orais dos indígenas, dos povos africanos. A gente vai focar bastante, né, ou focalizar nos museus. A gente vai dar uma passeada por um museu em especial que você vai gostar e vai querer que a sua Pro te leve lá. Já começa a preparar os passeios, agora pode, as nossas visitas, né? E aqui para nós de estúdio são as nossas externas. Vamos ver como é que eles armazenam os fatos históricos? Bora lá, pessoal, que a aula de hoje tá legal. Olha a nossa amiga Coru. A nossa amiga Corujinha chegou aí investigando junto com vocês, porque todo historiador também faz investigação. Vamos ver o que ela vai investigar? Olha lá, vocês se lembram daquelas histórias contadas pelos avós? Acabei de falar para vocês isso. Ao contar histórias, não estamos somente narrando fatos. Não, não, não. Nós estamos valorizando a tradição oral de contar as memórias que temos de determinado fato ou ocasião que aconteceu. Pode ser da nossa infância, pode ser as histórias contadas pelos nossos avós, as memórias que nós mesmos temos, que marcam as lembranças e aquelas histórias que os indígenas deixam através das lendas, ou os povos africanos através da culinária. Que culinária, hein, gente? Dá até uma fominha agora, hein? Prepare então a sua pipoca para viajar no tempo. Vamos lá? Memórias e museus. Vamos ver o que as memórias e os museus têm a ver. O que tem a ver, gente? Vamos lá? As memórias, elas são fatos importantes que são armazenados ao longo do tempo.
que tem lá nos nossos museus? Para pensar. E aí a gente tem aqui também a Associação dos Museus, que é o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Esse IBRAM é o que se encarrega de armazenar fotos, roupas, esculturas, pinturas, para vocês num lugar só. Veja na nossa tela que interessante. Eu tenho aqui o Museu da Língua Portuguesa. Ele, há um tempo atrás, pegou fogo, ficou em reforma, lembra? Mas eles restauraram e olha só como ele ficou bonito. Ficou igualzinho estava antes, hein, gente? Trabalho de historiador e restaurador. Lá, eles armazenam o quê? Tudo sobre a nossa língua portuguesa. Parte de literatura, gramática, tudo, gente. É um museu fantástico. Fica a dica. E esse aqui é o MASP. Ele fica aqui na nossa Avenida Paulista, bem no coração de São Paulo, como todo mundo fala. E tem várias pinturas, várias gravuras. É lindo, gente. Mas o MASP, por que eu escolhi o MASP? Porque ele tem um detalhezinho especial. Ele faz parte de cenário político também, quando tem as manifestações a favor ou contra, pedidos, reivindicações da população. É tudo ali embaixo dele que a gente chama de vão do MASP. Tem também alguns artistas, escultores, que não são renomados, são os nossos escultores daqui, né, os nossos artistas que expõem, mas também é palco de muita coisa da política brasileira. E a gente vai falar de política na próxima aula, hein, gente? Espero vocês comigo. Enquanto isso, bora para mais museu? Bora para mais museu. E eu tenho um museu que eu adoro e é especial. Já ouviu falar no Museu Paulista? Não, pro Ana Lu. Ouviu sim? Sabe qual é o Museu Paulista? É o Museu do Ipiranga. E lá, ao invés de eu ficar lendo aqui para vocês, que vocês vão ler aí na tela, eu vou mostrar um vídeo. A gente vai passear rapidinho. Me deem 2 minutinhos pelo Museu Paulista. Vamos lá? Bora passear comigo nesse museu? O Museu do Ipiranga, ele é o museu mais antigo da cidade. O prédio fantástico, né? É um projeto, assim, extremamente inovador. Existe uma demanda reprimida, né? Uma expectativa muito grande. Uma obra extremamente delicada, você vai ter possibilidade de ter escadas rolantes. O antigo recuperado com o novo. Eu imagino esse novo museu transbordado para o parque. Devolver o Museu Paulista para a cidade é essencial. Vai ser outro museu, não tem como ser igual. Olha lá, 7 de setembro de 2022, coincidindo com o bicentenário da nossa independência, vai reinaugurar o nosso museu. Sabe o que tem por ali, gente? As roupas lá da época dos reis, dos imperadores, tem as carruagens, tem o quadro famoso de Pedro Américo, que é a tela da independência. E logo que você entra tem umas ânforas, até olhei aqui para não falar o nome errado, que são globos com as águas dos rios do nosso Brasil, os principais rios brasileiros. E os rios vocês vão estudar lá com a Pró-Regiane em Geografia. Tá vendo como a história e a geografia se misturam? Bora, vem conhecer o museu, vem fazer um passeio, ou com a sua escola, uma visita, ou então um passeio com a sua família. Eu vou estar lá, pode ter certeza. Vamos para a tela, pessoal? Memórias e tradições orais são aquelas que vocês
ouvem da família de vocês, que vocês ouvem as histórias, que eles contam, que eles conversam, aquelas rodas intermináveis. Para quem é aí do nosso interior, que eu adoro e tenho um carinho especial também, pelo pessoal da capital, pelo pessoal do litoral, mas lá no interior a gente coloca as cadeiras na varanda, uma boa xícara de chá ou uma caneca de chocolate quente quando tá frio e fica comentando e contando e lembrando. Olha que coisa legal, que gostoso. Abre uns álbuns, aqueles álbuns antigos, porque hoje é tudo digital, né, galerinha? Hoje é tudo no celular, hoje é tudo na rede social, mas antigamente eram nos álbuns. E aí eles contam todas essas histórias para vocês. Olha que gostoso. Dá para fazer um memorial, dá para você montar um caderno de lembranças, um caderno de viagens, um diário de bordo. Pro Regiane mostrou um diário de bordo e está montando com vocês. Bora usar a história também? Bora colocar um pouquinho aí da história de vocês nesse diário? Eu quero só ver, vou vir nas aulas da ProRê para poder ver, hein? Quero ver só vocês me mandando no chat depois, na aula ao vivo, o diário de bordo de vocês com as nossas aulas de história também. E vamos lá? Os nossos povos africanos e os nossos indígenas têm muito de história para contar para a gente, pessoal. Vocês não têm ideia. O que eles contam para a gente? Os povos africanos e os indígenas garantem o conhecimento, seja ensinado às novas gerações por seus antepassados através da tradição oral, do conto. Essas tradições, elas são transmitidas para os seus descendentes como forma de preservar as histórias. Mas a gente também tem acesso, sabe como? Através das lendas, dos mitos, das canções, aquelas cantigas que vocês cantavam lá quando estavam no primeiro ano, são cantigas populares, são essas mesmas. Elas vêm lá dos nossos povos indígenas, né? Ou dos nossos povos africanos, certo? Através, sabe do que também? Dos rituais religiosos, respeitando a crença de cada um. Tem também rituais religiosos aí que os nossos povos indígenas faziam. Mesmo porque, se você lembrar, tinham lá os pajés e eles tinham que curar as pessoas, né? Os curandeiros, porque não tinham médicos. Então, também precisamos respeitar essa parte da medicina, da cura pelas ervas, dos chás. Sua avó não dá um chazinho de camomila para você para tirar a dorzinha do estômago que comeu bastante? Dá sim que eu sei. Olha lá. Dança, culinária e artesanato. Coloquei um artesanato do povo africano e um do povo indígena para você conhecer aí na sua escola. E depois disso, o que nós temos? Tenho para você, depois de todo esse passeio pela história, uma dica. Vão lá, acessem esse material, Jornal da USP, porque o nosso Museu de Ipiranga, ele é da USP. A USP que cuida dele. E tem todo um jornal especial neste endereço. Vocês vão ler a reportagem, vocês vão anotar as informações importantes. Mesmo porque, pessoal, eu vou vir com aula aí ensinando vocês a fazerem mapa mental sobre a história de São Paulo e compare com a realidade no nosso estado hoje. Será que está igual? Será que mudou? Sejam bons historiadores e assistam o vídeo no YouTube para completar essa pesquisa. E vamos lá? Façam as atividades do nosso currículo paulista, Sociedade e Natureza. É a atividade 1.2. Essa aula vai te ajudar bastante. O que aprendemos hoje? Nossas memórias e museus. E eu adorei a aula de hoje. O que vem por aí? O surgimento da escrita. Já pararam para pensar como surgiu a escrita? Como surgiu o nosso alfabeto? Quem criou? Voltando lá, bem lá atrás. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula, certo? Tirem foto das pesquisas de vocês, das atividades do livro. Posta lá na minha rede social, @profianalu, CMSP. Eu quero bater um papo de história com vocês. Os nossos efeitos e a nossa avaliação. Avaliem a aula, deixem suas sugestões, deixem as suas dúvidas. Diz para mim
que você quer aprender em história? Qual é a dúvida que você tem? Que eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão!